Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou professora de arte e hoje a nossa aula vai ser sobre expressão corporal. Você já prestou atenção como que a gente usa a expressão corporal para se comunicar? Todo o tempo todo? É disso que nós vamos falar. Vamos lá para a nossa tela? Expressão corporal, a linguagem do corpo. Decifrando a comunicação humana além das palavras faladas. Então, a gente vai descobrir aqui, a gente vai detalhar como que a expressão corporal, ela fala através dos nossos gestos, através das nossas expressões faciais, como que ela comunica, como que o nosso corpo pode comunicar. Você provavelmente já ouviu aquela frase, eu posso até segurar a língua, mas as minhas expressões faciais, aí é pedir demais. Por que que isso acontece? Porque a expressão facial, a expressão corporal, ela é muito natural, ela é involuntária, ela acontece de forma orgânica. Antes mesmo de existir uma língua, uma escrita, já havia uma comunicação através do corpo naturalmente na humanidade. É por isso que as nossas expressões, algumas pessoas têm mais expressões, outras menos, mas todo mundo se comunica através dos gestos, ok? Vamos lá. A expressão corporal é uma essência humana. A expressão corporal transcende a fala, sendo uma linguagem universal e inata. Desde gestos cotidianos até performances artísticas, ela revela emoções, intenções e culturas. É a manifestação visível da nossa essência e uma ferramenta fundamental na comunicação humana. Então, aí vai de acordo com o que a gente já falou aqui. A expressão corporal, ela é uma ferramenta desde os tempos primórdios para a comunicação humana. Corpo além das palavras. A comunicação não verbal abrange um vasto universo de mensagens transmitidas sem o uso das palavras, revelando aspectos profundos das nossas interações. Gestos inconscientes, como foi o que eu falei, involuntários, posturas corporais e a intensidade do olhar, por exemplo, comunicam emoções, intenções de forma muitas vezes mais impactante que a fala. Contrasta-se com a expressão corporal intencional e codificada, como a pantomima de Marcel Marceau e a coreografia de um balé, que são linguagens elaboradas para fins artísticos ou narrativos específicos. Então, a linguagem corporal, a expressão corporal, ela é utilizada, ela é uma coisa involuntária do ser humano, porém, com o passar do tempo, ela vai se colocar em várias categorias. Existe uma expressão corporal intencional, por exemplo, no teatro, por exemplo, na dança, por exemplo, no esporte. E existe a expressão corporal que a gente utiliza no nosso dia a dia. Aí nós vamos observar aqui como que ela se classifica. Expressão natural ou deliberada. A natural, reações involuntárias, como um susto e outras emoções. Deliberada, comunicação intencional, por exemplo, a linguagem de sinais, porque ela tem aqui uma função e ela é deliberada, é uma comunicação que tem uma intenção, que é também comunicar. Um propósito social, como por exemplo, cumprimentos e posturas em debates. Expressão artística, que é o balé clássico e no teatro físico. Então, a gente percebe aí que a expressão corporal, ela vai estar ali na nossa vida em várias áreas, em vários momentos. Em vários momentos não, em todos os momentos. Sendo deliberada ou sendo natural, seja para expressar uma emoção do dia a dia, de forma natural, involuntária, orgânica,
ou tendo alguma uma função, seja de comunicação, como as libras, ou seja, como uma postura formal, a qual você precise para se comunicar, para, por exemplo, dar uma aula, como eu estou dando agora. Eu preciso de uma postura para com vocês. Para no seu trabalho, você, né, utiliza ali uma postura, uma performance, utilizando a sua expressão corporal adequada ao ambiente ao qual você está. O corpo fala. Por quê? Porque a expressão corporal é crucial para decodificar mensagens, formar as primeiras impressões e construir vínculos em diversas interações humanas. Isso aqui é uma pergunta para a gente refletir. Por que que a gente tem aquela frase, a primeira impressão é a que fica? A primeira impressão, geralmente, ela vai estar pautada na impressão da expressão corporal. Né? Provavelmente você vai se deparar com a pessoa à primeira vista e você vai observar a sua expressão corporal. Ou se ela falar, você vai prestar mais atenção à forma que ela fala, os trejeitos, os gestos, do que mesmo o que ela está falando. Então essa impressão, essa expressão corporal, ela é muito mais expressiva até do que uma fala. Então, nós vamos observar aqui a expressão artística, que é aqui, no caso aqui do nosso componente, na dança, um movimento e emoção. A dança é uma forma ancestral de expressão corporal que permite o corpo narrar histórias e evocar sentimentos. Exemplos incluem a dramaticidade do balé clássico, como o Lago do Cisne, e a vitalidade cultural do frevo. São dois exemplos aí da emoção e da expressão corporal através da dança. Essa arte celebra identidades e reflete a complexidade da emoção humana. Então aqui, né, nesse caso aqui da dança, a expressão corporal ela é voltada para uma expressão de uma emoção, uma expressão artística. Para se aprofundar melhor nesse componente aqui da dança, nessa expressão corporal, você pode estar acessando a nossa aula sobre dança. Nós também vamos ter o teatro, que também utiliza aí como principal ferramenta o corpo e as expressões corporais, personagens e gestos. No teatro, a expressão corporal é fundamental para a construção de personagens complexos. Atores como Marcel Marceau, mestre da mímica, demonstram como gestos e posturas constroem narrativas inteiras, comunicando emoções profundas sem a única palavra. Essa arte física exige controle e intenção, enriquecendo a performance cênica e a compreensão do público. Então, o teatro também é uma ferramenta de expressão corporal, que precisa da expressão corporal. Principalmente quando a gente está falando da mímica e da pantomima, que são, né, um gênero aí teatral que utiliza somente essas expressões corporais e faciais para contar histórias, para detalhar histórias. Então, essa aula também está disponível, você pode se aprofundar mais para saber como que funciona a expressão corporal dentro da pantomima. Nós também temos a performance. A performance ela é uma manifestação artística contemporânea, onde o corpo do artista é o principal meio e objeto da obra. Ela desafia convenções e provoca reflexão, como visto em Hit Zero, de Marina Abramovic, onde o público interagia com o seu corpo. Essa forma de expressão corporal explora temas sociais e existenciais, transformando a vivência em arte. Então, aqui a gente tem outro caso onde a expressão corporal ela é utilizada para a arte, que é o caso da performance, onde geralmente os artistas, eles utilizam somente o corpo para trazer questionamentos, para trazer reflexões para o público. No caso da performance, ela traz essas questões sociais, essas questões da condição humana, no caso aqui desse nosso exemplo.
E agora nós vamos exercitar, nós vamos fazer uma atividade utilizando aí esses conceitos que nós trabalhamos. Eu quero que você observe bem, a gente vai observar um vídeo. Nesse vídeo eu quero que você utilize aí o seu pensamento e a sua reflexão, fazendo análise da performance que é feita no vídeo, e você vai identificar a expressão corporal, como que ela está sendo abordada e o que ela está sendo discutida, o que ela está trazendo como reflexão para a gente aí no vídeo que nós vamos ver. Okay.
Muito bem. Então, nós observamos aí no nosso vídeo da nossa atividade que existia uma dualidade aí, né? A expressão feita na vida real e a verdade, que realmente que as pessoas estavam ali transmitindo. E a gente viu que não condizia, né? Então, a expressão corporal, ela vem trazer essa questão, né? De ela falar muito mais do que as palavras estão dizendo. Muito mais do que o que é verbalizado. Então, às vezes, ela revela outras coisas. Aí, nós vamos utilizar aqui esse vídeo para a gente responder a nossa questão. Então, vamos lá. Durante o vídeo, é ressaltado que o corpo, muitas vezes, comunica mais do que as palavras, permitindo identificar incongruências entre o que é dito e o que realmente se sente ou pensa. Nesse contexto, a análise da linguagem corporal é fundamental porque, então a gente observou aí que tinha dois momentos ali que revelavam essas incongruências, que não estavam batendo com a realidade, a não ser a da criança e a do cachorrinho, que ali eram as únicas que combinavam certinho. Nesse contexto, a análise da linguagem corporal é fundamental porque substitui totalmente a fala, tornando desnecessário o uso de palavras nas interações sociais. Letra B. Revela aspectos inconscientes ou disfarçados, auxiliando na interpretação da coerência entre o discurso verbal e o comportamento. Então, basicamente, é isso que a gente viu. A gente viu um comportamento e com a ajuda da expressão corporal, a gente vê essas incongruências. Letra C. É um recurso restrito a profissionais da arte e do teatro que utilizam gestos para criar personagens. Então, a gente observou durante a aula que a expressão corporal ela não é exclusiva somente para a arte. Letra D. Limita-se a sinais deliberados e universais, como acenos e apertos de mão, sem espaço para subjetividade. Então, a gente observou que a expressão corporal, ela também tem essa função de cumprimentos, de acenos, porém, ela não é uma exclusividade para isso. Letra E. Elimina a possibilidade de erro de interpretação, já que todos os gestos têm o mesmo significado em qualquer cultura. Então, dependendo aí da cultura, esses gestos eles vão ter aí uma alteração. Então, essa também não vai estar correta. A mais correta aqui, que está em relação ao vídeo que nós assistimos, né, que está batendo, é a questão B, revela aspectos inconscientes, ou seja, a expressão corporal, ela revela esses aspectos naturalmente orgânicos, involuntários e disfarçados, auxiliando na interpretação da coerência entre o que é falado e o comportamento. Então, vamos aí, para finalizar nossa aula, nós vamos para o resumindo, para o recapitulando o que a gente trabalhou hoje. Expressão corporal e a linguagem do corpo. Primeiro, nós vimos que é uma linguagem universal inata, fundamental na comunicação humana. Abrange desde gestos inconscientes até performances artísticas complexas. Influencia percepções, formas de vínculos e transmite intenções. Possui variações culturais significativas que exigem atenção. O domínio da expressão corporal é uma ferramenta de empoderamento pessoal e social. Então, nós observamos aí que a expressão corporal ela é orgânica, ela é natural, mas também ela tem outras funções. E interpretar essas expressões corporais, ela não é tão fácil como nós imaginamos, né? É um pouco mais complexo. Então, eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Eu vou finalizando por aqui e até a próxima.